noite, pessoal. Que saudade de vocês, hein? Passamos uns dias aí sem live, né? Não tivemos live sábado nem domingo. Ontem nós tínhamos uma marcada, porém a convidada teve uns problemas pessoais, mas com certeza nós iremos remarcar. Então, assim, estamos organizando uma nova meta, né, de convidados, né? Para que vocês possam ter o privilégio de conversar um pouco. Se Deus quiser, teremos momentos maravilhosos aqui ainda. Gledson, uma boa noite para você, viu, meu querido? Uma boa noite para todos vocês. Lembrando, pessoal, que eu quero fazer, dar um salve aqui ao Churras Burger, um burger aqui da cidade de Cajazeiras, né? Eles estão confeccionando máscaras. A gente é só iniciar as lives que o Killian começa a dar show. É incrível, incrível, incrível. Aí, como eu estava dizendo, né? O Churras Burger, eles estão organizando algumas máscaras, confeccionando 1000 máscaras, né? Para serem doadas às pessoas mais carentes, parceiros e amigos. Então, é uma maravilha, gente, maravilha. Um abraço para Churras Burger, viu, pessoal? Confere lá o Instagram deles, sigam muito. Kiko Chinamani, um abraço para você, Diana, Maria José, Maria Saraiva, Marcelo Fiuza vai apresentar um evento maravilhoso online, viu, Marcelo Fiuza? Sigam o perfil dele, o perfil do estúdio, porque vocês vão ter muitas novidades por aí. Pério Produções, um abraço para vocês. E aí a gente vai chamar agora o nosso convidado de hoje. Teremos 1 hora de live a partir de agora com Tardelli Lima. Coisa boa para vocês. Tirem suas dúvidas, façam suas perguntas, matem as curiosidades. O canal Noite vai perguntar se vocês quiserem saber. Boa noite, meu querido. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá as coisas por aí em Carrazeira? Rapaz, o negócio aqui tava mais ou menos, né? Mas o negócio agora deu uma piorada. O coronavírus está com tudo. E por aí, onde você anda? Tô em João Pessoa, tô por aqui também de quarentena, fazendo a mesma parte daí e esperando tudo isso passar, né? Vamos ver aí daqui pra frente, tudo tá se transformando cada vez mais, né? A gente achava que ia dar uma melhorada agora, mas aqui em João Pessoa também, em alguns bairros está começando a aparecer casos, então a gente tá nessa semana um pouco meio tenso por aqui, mas estamos levando, estamos se cuidando. Não é, rapaz. O comércio aqui ia abrir parcialmente, né? Não sei como é que vai acontecer agora. Não tinha casos ainda confirmados, mas infelizmente já temos. Mortes também já aconteceram aqui na cidade com suspeitas. Então tá um pouquinho complicado. Parece que a novela começou agora. Ai, meu Deus do céu. Mas pelo menos tá chovendo em Cajazeira, né? Soube que tá chovendo. Tá chovendo pelo menos isso, né? Pelo Manhã, menos. Que assim, manhã, negócio. Eu pensava que já tava no fim do negócio. Mas pelo que eu vi, começou agora. manhã só liga pra dizer que tá chovendo. Que coisa boa. Ô, Tardelli, de início eu queria, assim, agradecer demais por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente no Canal Noite. Agradeço demais por você ter aceito. Para a gente é uma satisfação muito grande. Quero pedir desculpas a você, a todo o pessoal que está aqui com a gente, por não ter feito no sábado, devido a alguns imprevistos, mas graças a Deus hoje deu certo. É, tá tudo certo. Tempo a gente tem agora, né? Tempo em casa a gente tem de sobra agora. Verdade. Me diz uma coisa. Pessoal, olha só, vocês que estão aqui conosco, Tiquinho Pancadão, Grande Tiquinho, vai ter uma live aí em prol dos artistas aqui de Cajazeiras, viu, Tardelli? Vai ser show, viu? Quando vai ser? O Tiquinho marcou aqui numa arte que ele fez, só que eu não estou recordada exatamente o dia, mas vai sair pela TV Diário do Sertão. Entendi. Então, vai vir muita novidade por aí. O pessoal tá fazendo muita live beneficente, né? Em prol dos artistas. E por aí, que o João Pessoa, como é que tá? Não, aqui tá tendo muito movimento também, né? Bem mais que antes, assim. E esse horário da noite você abre e tem muita live também. Teve esse edital da Funesc, que foi aberto recentemente, eu fui até contemplado. Amanhã eu faço a gravação do meu solo, do monólogo Sussuarana, e envio para eles, né? Eles fizeram um edital para contemplar 105 projetos entre música, dança, teatro, contação de história,
processos criativos, e aí você enviava, e aí tem que gravar em casa, mandar para eles, e aí eles vão fazer uma sequência, vão disponibilizar nas redes sociais da FUNESC, e aí eu acho que eles vão fazer uma sequência nessa programação, do que cada coisa vai acontecer. Aí essa Suarana foi contemplada, hoje a gente passou o dia aqui ensaiando e vendo como é que a gente vai fazer no quintal de casa, isso daí. E eu acho que foi uma forma da gente se movimentar, uma forma da gente conseguir levantar o mínimo de dinheiro possível, né? Porque artista parado, isso é muito perigoso demais, né? Porque aí a gente fica criando uma panela de pressão, assim. É muito doido isso. Eu vi uma live de Beethoven antes de ontem. Beethoven, que é daí de Cajazeiras, que é ator. Sim, E aí ele Beethoven. postou até um vídeo preocupado com isso também, porque ele tem um grupo de teatro também, e aí eles estavam tentando procurar maneiras e saídas de conseguir alguma verba possível. Mas está difícil para todo mundo, assim. Está todo mundo tentando se virar de alguma forma, de alguma maneira, para não cair nesse buraco aí. Mas vamos ver no que é que vai dar daqui para frente. O Tardelli, no caso, assim, os artistas que eu digo lá pro lado dos músicos, eles estão investindo muito nessas lives, né? A gente tá percebendo que eu acho assim que o supermercado nunca vendeu tanta cachaça como venderam nessa quarentena, né? É O pessoal verdade. tá tudo em casa, arrochando nó, olhando o bico mesmo e arrochando nas lives, né? Então, assim, eles estão indo nessa perspectiva. Claro, os artistas grandes com suas Seus questões de doações e patrocinadores, tudo né? mais, e os artistas pequenos tentando arrecadar alguma coisa, seja em dinheiro, ou seja em cesta básica, para o seu próprio sustento, né? E para dividir entre eles. No caso dos artistas assim de teatro, cinema, quais seriam as estratégias que você traria? Rapaz, essa é Até o pessoal aqui de Cajazeiras, que até o momento, assim, eu não vi eu não vi exatamente uma estratégia que fosse realmente feita, colocada em prática. Claro que isso está tendo uma movimentação, mas como os artistas músicos ainda não vi. com os exemplos que eu tenho acompanhado, por exemplo, em níveis de edital, eu me inscrevi ainda em dois, esse da FUNESC que já saiu e um do Rumos Itaú. O Itaú Cultural disponibilizou um edital só nessa época da pandemia, e aí já terminaram as inscrições, o resultado está para sair dia 25. E aí, se for contemplado, eles compram o link do espetáculo que a gente já enviou. Aí, se for contemplado, eles vão criar uma plataforma para a circulação desse vídeo. No caso de outras pessoas que eu conheço do teatro, a galera, por exemplo, tem uma amiga minha, Ivana, de Maceió, que ela vendeu ingressos do espetáculo dela. Ela tem um solo chamado A Velha, e ela disponibilizou o link para venda de ingressos, para quando retornar, ela marcar a data. E aí 50% desses ingressos ela destinou a uma benfeitoria, ela já tinha destinado um dinheiro para uma causa, eu acho que, não sei, não lembro agora se era uma casa de idosos ou era uma creche, eu não vou lembrar agora, mas 50% era destinado a uma doação e 50% da bilheteria era dela. Então foi uma forma que ela conseguiu de arrecadar uma grana parada. E aí é muito difícil, principalmente para o teatro, marcar uma live e fazer uma apresentação de espetáculo. Isso é um pouco mais delicado, digamos assim, até pela questão da internet. Né? É complicado, questão de time, a internet fica travando. E não é. Teatro é espectador ator, não tem como estar por trás de uma câmera. Né? Isso aí fica mais para o cinema mesmo. Então, quem tem links e espetáculos estão tentando vender a bilheteria antecipada, então acho que isso poderia ser uma solução para os meninos de Cajazeiras. Eu não consegui conversar com Beethoven ainda, mas se ele estiver, eu acho que ele deve ter entrado aí, mas depois eu falo com ele, os meninos tentar vender a bilheteria dos espetáculos, fechar um pacote, pegar todos os espetáculos que tem de repertório e sair vendendo pela internet, postando o link, uma contribuição mínima, 10, 5 reais, 15 reais. As pessoas que já eram público cativo deles e outras que querem ajudar, vai lá, compra o ingresso. Quando retomar a pandemia, marca-se uma pauta e quem tiver o ingresso comprado vai lá e assiste. Então é uma maneira também de conseguir manter vivos os trabalhos, né, a manutenção mesmo estando em casa. Então acho que essa é uma saída. Para os músicos é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Porque aí o músico estando em casa, liga a caixa, o violão, já tem as bases, algumas feitas em computador, é um pouco. Mas na área de teatro, sim, eu só vejo essa saída. Ou vende os ingressos antecipado, com um linkzinho na internet e tal, e depois, quando voltar
marca com a galera e diz, ó, vai ser tal dia, nem que seja em outubro, agosto, setembro, a gente não sabe quando é que vai passar isso. E aí tentar remarcar essa data. É uma possibilidade, né? Essa eu ainda não fiz, porque eu vou fazer essa apresentação para a FUNESC, amanhã eu vou gravar em casa, com o celular bonitinho, e vou enviar para eles. Mas se mês que vem já não tiver mais isso, eu vou terminar tendo que fazer isso também, né? Vender os ingressos do espetáculo e depois seja o que Deus quiser. É verdade, viu? Ô, Tardelli, me diz uma coisa. Estamos em 2020. Mas desde quando que o senhor tem teatro na veia, hein? É muito tempo, não é? É muito tempo. Eu comecei em 90, tá com 20 anos. Acho que eu comecei. Não, foi 97 para 98, eu acho, aí em Cajazeiras. Porque eu moro aí, minha antiga casa era na Rua do Teatro Ica, né? Então só era descer a ladeira, era na Patrícia de Barros. E aí a gente frequentava ali muito ali a quadra do Chamegão para ficar jogando bola final de tarde e aí caía pro teatro. E meu tio, né, tia Luizinho, a Luiz Lima, ele trabalha na difusora. E os programas dele de sábado sorteavam ingressos para o teatro. E aí ele sempre guardava uma cortesia para mim. Aí ele passava lá em casa, me deixava a cortesia. E eu lembro que o primeiro espetáculo que eu assisti foi Pluft e o Fantasminha. E eu ia muito, todo final de semana eu estava assistindo a peça. E eu já era daquelas crianças chatas, sabe? Que senta na primeira fila e fica dando as falas, fica cortando as piadas do ator. Eu acho que os atores queriam me matar, porque eu ficava sentado, aí quando o ator levantava, aí eu dizia, tá, aí eu soltava a palavra. Eles olhavam para mim assim com ódio. E eu já sabia a peça decorada. Eu já ia tantas vezes que eu decorei Pluft e o Fantasminha. Eu decorei a peça inteira de Foi tanto aí que assistir. começou o desejo pelo teatro? Foi aí que começou, porque aí eu encontrava esses atores nos bastidores e fazia, ei, hoje não foi legal não, hein? Semana passada você foi melhor. Aí chegava a Patrícia, ó, tu errou, não era aquela hora que tu abriu o baú, não. Então eu já começava a entender como é que funcionava o ritmo, o andamento. Aí eu fui me interessando. Aí um amigo nosso, daí de Cajazeiras, que é Neto Felachini, que é seu nome artístico hoje em dia, né, que é Jacobino Neto, que estava cantando até na banda Magníficos há uma época dessa, agora ele está em carreira solo. Maravilha. Jacobino fazia já Paixão de Cristo aí, junto com Beethoven, com Brás, com Walter, com Francisco Hernandes. E aí eu ia passando ali na frente e a Jacobino, ei, bora. Disse, pra onde? Ele, Paixão de Cristo. Disse, Paixão de Cristo. Ele, ei, bora fazer um teste, tu passa. Aí a gente fez um teste e passou nessa Paixão de Cristo, que eu acho que foi em 98, 99. E aí fiz essa Paixão de Cristo, assim, quando terminou, Hernandes convidou para montar o Trinca Mas Não Quebra, que aí era Walter, Beethoven, Carlinhas, eu, Brás. E aí a minha estreia foi no Festival Nacional de Teatro em Areia. Foi no Teatro Minerva. Tinha tanta gente que não cabia dentro do teatro. Um público enorme do lado de fora. Aí Hernandes chega no palco e faz, vamos fazer na rua. A gente, hã? Como assim fazer na rua? Fazer na rua. Pega o cenário, bora, bora, todo mundo pra rua. E era a gente mandando o povo sair de dentro do teatro, abrir uma roda na frente do Teatro Minerva e a gente estreou na rua, na frente do Teatro Minerva em 1999. Tchau, mano. Eita lasqueira. É tempo, meu querido. Quero deixar um É. abraço aqui para Rony, para Jaislan, Rony. muita gente aqui. O pessoal aqui, Ana Flávia, Luciano Cópia. Gente, muita gente já está passando por aqui, deixando aula para vocês, José Oliveira, Elaine, Chibiu. Muita gente boa por aqui. Quero deixar um abraço aqui, Tardelli, aproveitar aqui para deixar um alô para o açaí da Leila, né? O melhor açaí aqui da cidade de Cajazeiras. Eita, eu quero essa Hambúrguer açaí aqui da aí quando Chula eu for aí. Burger. Esse açaí é gostoso, viu? Nessa quarentena aqui, eu acho que a gente já engordou não sei não, uns 20 quilos. O negócio tá feio. Tu me falou uma coisa legal aí, que foi a chamada Paixão de Cristo. O que foi que você achou que mudou, assim, significativamente do teatro em si, da Paixão de Cristo, no período, no tempo que tu participou e do que é agora? Quais foram as mudanças mais significativas? Porque a gente sabe que esse espetáculo, Tardelli, ele é um dos mais esperados da cidade, né? Rapaz, quando a gente passou essa Semana Santa agora, Semana Santa em casa, nunca quem imaginou que a gente passaria uma sexta-feira da Paixão sem ver Ah, realmente Nação da Paixão de Cristo, né? é Por causa aqui verdade. de Cajazeiras, lá no Mijinho e tudo mais. É E verdade. estou de lá para cá. Sei que hoje você já não está mais em Cajazeiras, mas com certeza você deve ver alguns boatos, ver alguns cenários, É, personagens aqui,
estrutura. Aqui em João Pessoa, por exemplo, também não tem mais, assim. Inclusive é uma coisa bem polêmica aqui na cidade que rola entre a classe artística e o poder público por conta de muito dinheiro que é gerado para fazer a Paixão de Cristo. E a gente entende que a Paixão de Cristo é um evento católico e a gente entende que a igreja também demanda de um poder aquisitivo que também pode bancar uma Paixão de Cristo. Pode ser meio a meio, 50%, porque senão você também não pode deixar de olhar para outras religiões, né? A gente tem uma diversidade muito bonita de religiões e a gente tem que entender isso. E aqui em João Pessoa isso foi muito batido, porque teve Paixão de Cristo de 2005 até uns 2 anos atrás. Só que isso gastava em torno de 500, 600 mil reais para se fazer uma Paixão de Cristo e o orçamento que estava sendo destinado para outras coisas estava um pouco abaixo disso ou equivalente. E aí a balança estava meio que pesando, assim, que a Paixão de Cristo a gente ensaiava 2, 3 meses, mas só apresentavam 4, 5 dias. Ou seja, era um investimento muito alto para poucos dias. Então, houve muitas reuniões, o fórum também levantou bandeiras, então foi uma coisa que foi bem polêmica, mas tem um lado muito positivo das Paixões de Cristo daqui de João Pessoa, que eu sinto falta também, que era um momento onde os artistas se confraternizavam muito, e tinha muita troca de informações, tinha troca de conhecimentos, porque, tipo, você pegava Fernando Teixeira e Roberto Cartacho, que faleceu recentemente, estava lá e pessoas que estavam começando a fazer teatro. Então, você conseguia fazer com que as pessoas mais experientes passassem com as pessoas que tinham pouca experiência. Então, isso era muito interessante quando tinha essas Paixões de Cristo aqui em João Pessoa. E em Cajazeiras do mesmo jeito. Em Cajazeiras sempre tinha um elenco de base que fazia os personagens principais aí. Eu lembro que Hernandes, nas primeiras Paixões de Cristo de Cajazeiras, Hernandes sempre convidava alguns amigos, atores e atrizes de João Pessoa, que Marinalva Rodrigues ia fazer a Madalena, o Alexandre Gadelha ia fazer o Jesus, e era interessante ter esse intercâmbio, essa troca de experiências com a galera que já era mais antiga daqui de João Pessoa, o Alexandre Tchê, o Carlinhos Bertrand. Então era um movimento muito, muito bonito e envolvia a cidade inteira. A cidade de Cajazeiras sempre comprava essa ideia da Paixão de Cristo, né? Era muito lindo ver todo mundo trabalhando junto ali, fazendo um pouco de cenário, um pouco de sonoplastia, ajudava no figurino, ajudava nos adereços. Então, quem era ator não só atuava, pelo menos na época que eu fazia Paixão de Cristo aí em Cajazeiras, todo mundo fazia alguma coisa. Eu perdia a aula, manhã vai me matar, hoje em dia ela tá de boa. Mas eu faltava aula, em vez de ir pro diocesano, eu entrava ali no Higino, passava o dia inteiro lá ajudando a pregar o cenário, a fazer as coisas, quando era ali dentro do Higino Pires. Então isso era muito bom, porque marca o calendário cultural da cidade, né, esse evento. Esse evento que movimentava também um pouco da economia, porque todo mundo ia para ali para frente, tinha os vendedores de pipoca, de cachorro-quente, arrodeava ali, dava volta ali no Higino. Então eu acho que sinto muito falta disso. E aí esse ano, né, estamos enfrentando essa pandemia e aí os calendários deram esse reviravolta. Mas Cajazeiras, ano passado, teve 3 festivais de teatro, né? Isso já é uma coisa muito significativa. Com esse retorno do teatro, né, a entrega do teatro pronto, todos os finais de semana eu venho acompanhando o Instagram da galera daí, vem bombando de plateia. Isso é muito bonito de ver, assim. É verdade. O Pupilo tá mandando um oi pra você. Olha aí, tá, a Wanda também tá aí dizendo que começou com o Hernandes também. Suzy chegou por aí também. Suzy já trabalhou também. Suzy nasceu em Cajazeira, né? Mas se criou aqui em João Pessoa. Suzy Lopes. Que coisa boa. Diz uma coisa. Velhas amizades. Ainda continuam hoje, como Jacobino, Beethoven, a Carla. Essa total. Galera hoje, tu tem um contato bacana com eles. Tu teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos legais com eles. Conta aí como foi. Eu voltei agora recentemente, eu estava passando com o espetáculo Alegria de Náufragos, do Grupo Sertão Teatro. A gente foi para Cajazeiras e eu apresentei meu monólogo também, o Sussuarana. E os meninos, quando Beethoven estava fazendo a produção, junto com o Vanderlei, então eu sempre encontro o Carlinha quando estou por aí. Quando tem a oportunidade de dar oficina também, eles sempre vão participar, a gente se encontra. Nesse último que teve agora no festival, a gente ainda conseguiu tomar uma cervejinha para botar os papos em dia e tal. Então, sempre quando eu vou aí, a gente tem que bater esse ponto, esse encontro, se falar. O Neto Felachini, Jacobino, a gente se fala mais pelo Facebook. Eu acho que ele voltou a morar em Maceió. Eu acho que ele está morando pro lado de Maceió e a gente se fala mais no Facebook. Mas Cajazeiras tem essa
essa característica muito forte, né? Muito artista de Cajazeiras morando em diversos lugares da cidade. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz. Tem uma brincadeira, por exemplo, eu estava agora, recentemente, no Rio, com essa participação na novela Amor de Mãe. Aí eu estava num barzinho em Laranjeiras. Aí uma amiga minha disse, tem um rapaz aí que mora em Cajazeiras. Aí eu disse, aonde? Ele trabalha aí. Ele é de Umari, mas já morou em Cajazeiras. Eu disse, eu vou descobrir agora se ele é de Cajazeiras. Aí ela, tu vai fazer o quê? Deixa, você vai ver. Aí de longe eu dei um grito. Francisco Alves. Aí ele lá de dentro. Tatico. Meu amigo, eu ri demais. Eu ri demais, eu ri demais. Eu ri muito. Ele gritou lá de dentro, rapaz. Dentro do banho, ele tava lá na cozinha. Francisco Alves. Aí, Tatico. Aí veio de lá. Quem é Cajazeiro aí? Sou eu, rapaz. Você não tá acreditando tanto Que Cajazeiro coisa aí, pronto. boa, gente. Mas, menino, foi Me o diz melhor. uma coisa. Qual foi a situação mais engraçada? Conta aí pra gente. Se for segredo, você vai ter que contar. A situação mais engraçada que tu viveu em Cajazeiras, principalmente nessa zona aí de teatro, com essa galera massa. Rapaz, teve uma que a gente foi... Pronto, esse festival mesmo de areia, a gente foi numa Kombi. Agora imagine como é que você sobe a serra de areia numa Kombi. Mais de 40 quilômetros de subida e 13, eu acho que eram umas 13, 14 pessoas dentro da Kombi. E Hernandes vai ter que dar, vai dar. E a gente dentro dessa Kombi espremida. A Kombi não passava de 80, minha Teve que Nossa Senhora. empurrar? Não, teve que empurrar, mas quase isso. Porque era assim, era 60 subindo. E aí, para distrair na ida, a gente ficava contando os jumentos na estrada. Quem tava desse lado contava os jumentos do lado direito, e quem tava daqui contava os jumentos do lado esquerdo. Aí a gente ia assim, passando o tempo contando os jumentos. 1, 2, 3, 4. Nesse tempo tinha muito jumento. Hoje em dia a correção já levou tudo. Mas a gente foi até a areia contando esses jumentos, minha gente. Mas assim, uma aventura, assim, foi a primeira vez que a gente tava saindo de Cajazeiras para apresentar uma peça. A gente tava nas nuvens, assim, a gente tava com a sensação que isso aí foi fichinha chegar lá. Mas já passei umas boas comigo nesse tempo. A gente dormia no cenário da Paixão de Cristo, a gente não queria ir embora. Quando a Paixão de Cristo era dentro do Higino, a gente fazia o bacanal do Herodes depois da Paixão de Cristo, fechava tudo, ficava só os convidados, os amigos, ligava o som e a gente ficava bebendo vinho carreteiro, aquele de 5 litros. Ficava até de manhã lá dentro do Higino. Já dormia com o figurino. Quando chegava no outro dia, bora apresentar, bora. Já ia direto, assim. Tempo bom demais, viu? E um constrangimento. Acho que deve ter passado o constrangimento, acho que deve ter movido de vergonha no meio do povo. Me diga aí qual foi. Em Cajazeira, não dá pra ir em Cajazeira. Tem porque que contar. Assim, a gente... Se não tiver acontecido em Cajazeiras, por aí pelas tuas bandas, um constrangimento assim que ficou virado no meio do povo. Morto de vergonha. Mulher, porque é difícil demais, porque eu, pelo menos assim, comigo, se eu passo por um negócio desse, se eu passo, eu não consigo identificar ele como constrangimento, porque eu levo na pirraça, entendeu? Eu já transformo em outra coisa, eu mesmo fico rindo de mim mesmo, mas eu acho que eu passo por isso com mais tranquilidade. Quando alguém já me perguntaram isso, rapaz, diga um negócio, uma vergonha que tu passou, eu digo, rapaz, se eu passei, eu ri. Eu mesmo ri de mim, então... Se eu passei, eu mesmo fiquei rindo, eu não lembro, não. Entendeu? Eita, Rojão. O Vandão tá dizendo aí que essas festinhas vêm de longe. Essas festinhas vêm de longe. Olha, Gleidson tá perguntando se tem algum projeto em andamento pós-pandemia. Projeto, olha, Gleidson, se tem uma coisa que a gente tem, é projeto. Agora, se a gente vai executar, eu vi, aí só Deus. Mas tem muita coisa para fazer ainda. O meu grupo daqui, o Sertão Teatro, a gente tá com 2 espetáculos parados. A gente ia apresentar, a gente ia agora para Fortaleza apresentar no Teatro Iracema. E eu ia para Souza e Juazeiro do Norte. E agora, no finalzinho do mês de maio, de março, eu ia fazer Souza, um festival no BNB, no Centro Cultural BNB, e ia para Juazeiro. Aí eu já estava conversando com o Beethoven de, na volta, ficar em Cajazeiras e fazer 2 dias no Teatro Ica de Sussuarana. Mas aí parou tudo. Então eu acho que quando passar, isso ainda vai ser mantido. O Festival do Centro Cultural BNB já tem a verba arrecadada, já estavam os processos, eles já tinham divulgado, inclusive. Aí eu quero, nessa passada por Souza, ir para Cajazeiras e fazer uma apresentação do Sussuarana no Teatro Ica, que eu fiz só uma apresentação, a casa cheia, tem vídeos no Instagram, assim, foi uma apresentação linda, foi massa demais, eu quero voltar. Se Deus quiser, vai voltar assim, vamos rezar. Essa pandemia passar ligeiro. Me conta uma coisa, teu primeiro festival nacional.
Foi top, foi marcante, foi bom. Foi esse o de Areia, esse da Kombi, que era na época que o Areia fazia o Festival Nacional. Eu lembro que teve show do Martinho da Vila, de Zé Ramalho, veio aquele ator Cecil Thierry, que era o vilão daquela novela Próxima Vítima, ele que era o assassino. E ele fez uma peça, só ele e a esposa dele, Teresa Teller, pra gente ficar aquela coisa marcada assim na memória da gente, que foi o Festival de Areia, que era um festival que vinha espetáculos do Brasil inteiro. Então aquilo foi muito impactante, assim. Isso em 99, imagina, a gente tudo beiradeiro, tudo nunca tinha saído de Cajazeiras para apresentar, e de repente jogam a gente em Areia, aquela cidade linda, histórica, com aquele frio. A gente nunca tinha sentido tanto frio na vida da gente. Eu e Beethoven a gente brinca até hoje, que a gente nunca tinha passado frio na vida como em Areia. Ai, Mas, gente do céu. Mas me diz uma coisa, Tardelli. Tu falou logo no início lá, quando tu falava lá do teatro, da Paixão de Cristo, mas falou sobre a questão das políticas públicas, prefeitura e tudo mais. Nesse período aí, logo que tu começou, tu acha que houve uma grande diferença para os dias atuais no que se refere às políticas públicas, para os muito. artistas, o pessoal que trabalha com teatro? Eu tenho um amigo meu que, não sei se você conhece, ele é chamado Denilson Feitosa, Eu sei quem é, sei quem é. sabe? Da arte Não, mudou, dramática aqui de Cajazeiros. Ele. mudou muito. Quer dizer, mudou já tá uns 5 anos que isso vem mudando, assim. Uns 4, 5 anos que mudou A completamente, ajuda da assim. prefeitura, da Secretaria de Cultura, como antes tinha mais participação, era mais firme do que hoje em dia. Porque eu Não, vejo que hoje em dia, assim, no meu ver, é um pouquinho mais complicado de ter acesso. Tem um porque pouquinho mais de resistência. aqui, pelo menos aqui, ó, o Grupo Sertão Teatro, a gente tá com 13 anos, a gente vai fazer 14. No início do grupo aqui, tinham muitos editais federais. Tinha muito edital federal e tinha muito edital de empresa privada. Né? A Lei Rouanet era um pouco mais efervescente. Então, a gente tinha Eletrobras, tinha Chesf, tinha Petrobras, tinha Caixa Cultural, tinha Banco do Brasil, tinha muito edital aberto. Tinha Artes Cênicas na Rua, tinha o Miriam Muniz, então tinha muito edital. E o meu grupo, a gente, em 5 anos ininterruptos, a gente ficou circulando com a Flor de Macambira e a gente conseguiu fazer o Brasil inteiro. Nós fizemos todos os estados do Brasil com esses editais de circulação e ainda com um projeto que é o mais incrível que eu considero, que é o palco giratório do Sesc Nacional, que a gente circulou. Pegamos 2 projetos do Petrobras, pegamos um Eletrobras, um Chesf, então Miriam Muniz, então a gente conseguiu circular muito. Só que há uns 4 anos para cá, esses editais praticamente sumiram. Não saiu a Eletrobras, não saiu o Chesf, não saiu o Banco do Brasil. O Centro Cultural Banco do Nordeste quase fecha agora. Se os artistas e a sociedade não se mobilizam, as portas iam se fechar. E o Centro Cultural é um polo muito importante para a cidade de Sousa, que termina pegando todas as cidades aí, Cajazeiras, Marisópolis, Divinópolis, enfim, Pombal. Então, alimenta o Alto Sertão, porque tinha muitos grupos de outros estados que estavam passando por Sousa. Para você ver como é importante ter um centro cultural ou um teatro numa cidade. Cajazeiras agora já está começando a fazer essas pontes. Tem muita gente que fica me ligando, grupos de outros estados, quando estão fazendo seus projetos de circulação, eles pedem uma indicação, é o Cajazeiras, Sousa, que aí você já faz 2 cidades da Paraíba, são vizinhas, você consegue apresentar nos 2 lugares, se desloca pouco, os hotéis não são muito caros, a cidade é muito hospitaleira, restaurantes com preços super acessíveis, então o povo vem. Teve agora, eu lembro, ano passado, teve grupo do Rio que passou por Cajazeiras, teve grupo de São Luís do Maranhão, veio um pessoal da Bahia. Então é muito importante manter esses centros culturais abertos, né? Então, de 4 anos para cá, tudo isso vem caindo cada vez mais. Por exemplo, tinha tanto edital nacional que eu te digo com sinceridade, o meu grupo, a gente não se inscrevia em Fundo Municipal de Cultura de João Pessoa e a gente não se inscrevia no FIC, que é o do Estado. A gente passou 3 anos sem se inscrever, porque a gente focou nesses editais de circulação nacional. A gente focou nisso, assim. Então, a gente nem chegou a pegar. No último ano foi que a gente colocou no FMC, justamente porque esses editais nacionais começaram a perder força, a perder visibilidade e a perder apoio do governo federal. Então, isso terminou quebrando as pernas de todo mundo, né? Deu um banho de água fria, assim, e aí a gente está precisando se reinventar, tentar transformar isso, tentar
gerar força e potencialidade para outro canto. Mas isso não quer dizer que a gente vá recuar, que a gente não vá tentar lutar todas as conquistas que já foram conseguidas com muita luta, com muita classe, que isso vem de anos, né? Eu sou um artista muito novo, mas eu tenho que olhar os artistas que estão há 40, 30, 50 anos aí atrás, vindo na luta, enfrentando, batalhando, peitando de frente, para tentar manter essas leis vivas, né? Respeitar os editais, os prazos, isso é muito importante. Por exemplo, agora na pandemia, todo mundo está sentindo isso, né? Tá todo mundo deixando, ninguém vai mais para o cinema, ninguém está indo para o teatro, ninguém está indo na praça, ninguém está indo para shows, ninguém está indo para festa, tá todo mundo sentindo a importância do artista nesse momento. Mas quando estava todo mundo aí, quando estavam os artistas na rua, pedindo para os minks não fecharem, pedindo para o governo federal voltar com o Ministério da Cultura, estava todo mundo meio que assim, isso aí é uma briga dos artistas, não é nossa. Mas agora tá todo mundo assim, eita, artista é importante, né? Para não ficar doido, né? A arte serve para isso, pra gente não endoidar, minha gente. Pelo amor de Deus. Se não ficar do lado do artista, a gente vai todo mundo endoida, não é só a gente, não. É verdade, que coisa boa, gente. Quero deixar aqui um abraço para todo mundo que tá aqui, ó. Gleidson tá mandando um beijo aí. Gleidson, um dos grandes bateristas desse mundo. Gleidson maravilhoso, grande baterista aí que toca junto com o Chico César. Faz umas lives incríveis tocando bateria que só vocês vendo. Um cheiro, Gleidson. Grazi é lá de Itabaiana, Sergipe, uma grande atriz que tá com um projeto aí de um curta-metragem. Eu tô colado nesse curto aí, viu, Grazi? Deixa as coisas passar que a gente coisa boa, gente. Bota pra que bom frente. Que vocês estão aqui, viu? Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Sigam aí o Canal Noite, continuem aí com o Tardelli. Novamente, deixar um abraço aqui para a Leila, né? Nossa parceira aqui do site, né? O Açaí Top de Cajazeiras, o Churras Burger também. O Churras Burger, pessoal, eles estão confeccionando 1000 máscaras para fazerem doações, né? Para as pessoas carentes, que não tem como comprar, que não tem... Enfim. Então, uma ação maravilhosa do Churras Burger. Então, é só entrar em contato com o pessoal lá para vocês adquirirem as máscaras deles, tá certo? Muito bom. Show de bola. Vem com a gente. Me diz uma coisa. Um abraço para minha amiga Carol, que eu conheci lá na Usina Teatral, em Recife. Um festival muito lindo da Usina Teatral do Sesc. Foi um baita festival. Cheiro, Carol. Live bacana. Bacana demais, viu, Graça? A live não tá bacana, não. A live tá maravilhosa. Canal Noite, obrigada por esta live, conversa muito boa. Obrigada a você, Grazi. Obrigada a esse cara, esse fenômeno aí que aceitou participar aqui com a gente. Diz uma coisa, muitos espetáculos nas costas, né? Tu já tá corcunda de tanto trazer espetáculo aí na vida. Mas me diga uma coisa, quais foram os mais marcantes, aqueles que mais marcaram tua vida, que pra tu foi mais difícil de conseguir, mas que conseguiu que deu certo? Aqueles que pra tu foi... Eu acho que tem um espetáculo que, inclusive... Não fala de Bacurau agora, não. O link está disponível, inclusive, no Instagram do Grupo Sertão Teatro. O Grupo Sertão Teatro está com o link lá do espetáculo A Faça da Boa Preguiça, o texto de Ariano Suassuna. E foi um espetáculo que o Grupo Sertão montou junto com o Grupo Klaus de Shakespeare de Natal, e a gente circulou pelos 9 estados do Nordeste, na rua. O espetáculo foi gravado na frente do Teatro Alberto Maranhão, em Natal. Está com uma qualidade maravilhosa, já está disponível o link, está lá no Instagram do Grupo Sertão Teatro. Então, quem quiser, gente, é só clicar. E é um espetáculo divertidíssimo, que eu faço Joaquim Simão, e junto com atores e atrizes incríveis, assim, de um gabarito, Marco França na trilha, a música é dele, o César Ferrari e a Isadora, a galera das antigas do Grupo Sertão que está no elenco, assim, com a direção de Cristiane Estreve e Fernando Yamamoto. Esse é um espetáculo que eu vou levar para o resto da minha vida. O pessoal fala muito aqui de Flor de Macambira. E Flor de Cíntia Dandara, um abraço, Cíntia. E Flor de Macambira, que Cíntia já assistiu 2, ela está dizendo, assistiu A Face e a Flor. Flor de Macambira foi um espetáculo que a gente passou 5 anos circulando. Um espetáculo que foi muito premiado. A gente praticamente fez todos os festivais de teatro que você imaginar no país, a gente caiu com ele. A gente circulou por todos os lugares, assim. O primeiro projeto foi o que eu considero mais bonito. A gente fez as 10 cidades principais banhadas pelo Rio São Francisco. A gente começou em Penedo, em Alagoas, no deságue do Rio São Francisco, que foi subindo o rio até chegar em Pirapora, Minas Gerais, que é a nascente. Um projeto que o Grupo Sertão, ele tinha como meta fazer isso.
montar sempre clássicos do Teatro Nacional e fazer espetáculos em rua e priorizar cidades que não tinham equipamento cultural ou que não tinha nenhum teatro ou que não tinha nunca ter passado nenhum tipo de circulação. Então a gente priorizava isso. Então a gente procurava cidades que tinham entre 5 mil e 10 mil habitantes e colocavam elas no nosso projeto. Era uma meta nossa. Então o Sertão começou com Vereda da Salvação, que é de Jorge Andrade, depois foi para o Flor de Macambira, que é de Joaquim Cardoso, o A Face da Boa Preguiça de Ariano Suassuna, que são todos clássicos da dramaturgia nacional na década de 60. Então a gente tinha isso como meta, o nosso objetivo. Então a gente passou por muitas cidades lindas. O do BR, que foi... A gente passou por Mazagão Velho, que é uma comunidade quilombola lá no Amapá. Era lindo, lugar lindo, muitas crianças, e a gente fazendo essa apresentação do lado do... eu acho que era o rio, não vou lembrar o nome desse rio lá agora, no Amapá, que era A incrível, Grazi assim. acompanhou de perto, acompanhou, Kardec? Acompanhou, porque a gente inaugurou uma praça lá em Itabaiana, em Sergipe. A gente fez a Flor de Tá Macambira. manifestando aqui a saudade. A gente inaugurou uma praça lá na inauguração de uma praça lá em Itabaiana, a convite de um amigo nosso, Edson Passos, que ele levou a gente para fazer essa apresentação. E eu lembro que quando a gente terminou a apresentação, ele fez: tem uma cidade aqui vizinha que o nome é Macambira e eu quero que vocês façam lá. Aí eu fiz: Edson, mas não tem condições. Depois de amanhã eu tenho que estar na cidade de Juazeiro do Norte apresentando outro espetáculo que era Quincas, da Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E Edson Passos, que assim é um louco, mas é um louco no sentido de dar de cara assim, com a realidade, ele me dê sua identidade. Eu disse: para que ele me dê? Aí ele foi no aeroporto e comprou uma passagem aérea para a gente poder fazer essa outra apresentação. Eu achei isso muito surreal, isso é muito doido. Aí a gente fez 2 apresentações e viajou para... No outro dia eu fui para Juazeiro fazer o Quincas Berro d'Água. Então foi muito doido assim, essa transição. E a Flor de Macambira é um espetáculo também para o resto da vida, assim, não tem como... Elton, como é que está seu inglês? Como é que tá, hein, seu inglês? Conta aí. Isso aí é para Bacurau. No Bacurau a gente fala sobre isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse inglês aí do Bacurau. Me diga uma coisa, desses eventos todos, esses espetáculos maravilhosos todos aí, quais tu fez em Cajazeiras? Teve algum que tu fez em Cajazeiras? Eu fiz o Alegria de Náufragos, e fiz o Quincas, e fiz o Sussuarana. Foram os 3 que eu fiz. E a Saga de Zacarias, que era um espetáculo dirigido por Marcos Pinto. Que Deus o tenha, Marquinhos não está mais entre nós. Mas a gente fez a Saga de Zacarias também em Cajazeiras. Queria muito ter levado o Flor de Macambira, mas a gente não conseguiu, porque era 1 tonelada de equipamento, era um caminhão baú que viajava com a gente, mais 11 pessoas, então era um espetáculo muito caro para levar, assim, fora da realidade. Tipo, era um espetáculo que para a gente fazer uma apresentação em Cajazeiras tinha que ter uma grana mesmo, assim, para poder a gente chegar aí. Tentei muito levar, mas infelizmente eu não consegui. Coisa boa, meu Kardec. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Gosto demais. A Carol tá dizendo aqui, alegria de Náufrago. Espetáculo maravilhoso. Aqui. Esse está ativo ainda, esse a gente ainda relembra. faz. O Alegria de Náufragos, a gente fez uma campanha porque a gente ia para um festival na Argentina, para um festival numa cidade chamada Bahia Blanca, que ficava a 8 horas de viagem de Buenos Aires, e a gente fez uma apresentação aqui levantando grana para comprar as passagens, e a gente conseguiu. Fomos para Buenos Aires, pegamos o busão de madrugada, chegamos em Bahia Blanca pela manhã, fizemos a apresentação em Bahia Blanca, depois uma num festival internacional em La Plata, com espetáculos da Itália, da França. Foi um projeto muito bacana, e a gente fez a metade da peça em português, metade em espanhol, e os portunhol no meio, assim. Mas foi uma energia muito incrível, assim, esse festival da companhia Los Fósforos, da Argentina. E o Flor de Macambira circulou o norte agora com a Petrobras. A gente voltou em algumas cidades, a gente foi no Acre, em Chapuri, foi em Roraima, foi em Rondônia, Porto Velho. Eu consegui apresentar na cidade de um tio meu, que é em Nova Mamoré, em Rondônia. Tio Alfredo, que mora lá. Eu consegui encontrar tio Alfredo, meus primos que estavam lá. Tinha um primo que eu nem conhecia pessoalmente, que ele já nasceu lá e nunca tinha vindo aqui na Paraíba, e foi um encontro muito incrível, assim. Coisas que só o teatro faz com a vida da gente. Olha aqui a mensagem da Kel Costa. Velha dos Ossos é a mãe dela que faz, é Cida.
Ai, Kaeline que tá aí. Um cheiro, Kaeline, pra tu bem grande. A Cida Costa é a mãe de Kaeline e ela, eu acho que Cidinha tá com quantos anos hoje? Deve estar com 76 ou mais, 74. Na época ela tinha 70, imagine, uma senhora de 73 anos viajando com a gente o Brasil inteiro fazendo um espetáculo. A Cida de uma Isso é energia, bom uma demais. força. A Maria, a gente morria de inveja de tanta energia dessa. Mas Cida, como é que tu consegue Colocava fazer tu tudo no isso? chinelo, não era, tá? Como é que tu faz? Ela, não bebo, vocês ficam bebendo essas cachaças de vocês, não sei o que, a gente morrendo de rir. Me diz uma coisa, fala um pouquinho sobre tua 79. formação. Então, 79, Cida tá com 79 anos, meu Deus, Cida, tem que fazer uma visita a Cida depois dessa pandemia, Kaeline, vamos fazer uma festinha. Foi o Alzheimer, Cidinha começou a ter crise de Alzheimer, mas não esquecia o texto da peça de jeito nenhum. Cidinha estava começando a ter Alzheimer, ela esquecia um pouco, às vezes, onde é que a gente estava, o que a gente estava fazendo, mas subia na carroça, entrava em cena, Cida não esquecia nada. Ela dizia o texto, cada dia, cada apresentação mais lindo do que o anterior. Que coisa boa, E a gente é ficava, muito tipo, a gente ficava babando assim, olhando assim, ó, meu Deus, o que é isso? Que energia, que força é essa, assim? É impressionante essa mulher, impressionante, Cida. Mas enfim, foi o que tu ia perguntado? Tu ia perguntou? tua formação como artista. Fala um pouquinho pra Ah, gente. Teve muita luta por aí, né? foi nesse ano de 99, depois dessa Paixão de Cristo em Cajazeiras e da montagem do Trinca Mais no Quebra, a manhã fez, ei, asilado, quer ser artista? Foi, vá se formar, vá se profissionalizar, não vai ficar aqui asilando, não. Aí eu fiz vestibular para educação artística, a mãe achava que era direito, ela achava que eu tinha feito para direito. Mãe, acredito que eu tinha passado para direito. Mãe, meu filho vai ser um juiz. Eu digo, dependendo da peça, pode ser um advogado. Aí vim morar em João Pessoa, vim fazer educação artística aqui, com habilitação em arte cênica. E assim, quando terminou a graduação, eu já entrei numa especialização em representação teatral na UFPB, que era 1 ano e meio também de duração. E aí, nesse meio tempo, eu conheci Célie, que é minha parceira, atriz, que a gente trabalha junto até hoje. A Célie Farias era do grupo, não tinha um nome ainda, eu acho. Era de um elenco junto com o Fernando Teixeira que montaram o espetáculo Olga Benário Prestes. Eu acho que era do Bigorna. E aí eles abriram teste. Aí Célie, vamos, Tardelli? Aí eu fiz o teste e passei. Aí foi o primeiro grupo, quando a gente formou o grupo Graxa de Teatro, que tinha o espetáculo Déjà Vu. Travou aí? Voltou? Travou. Voltou. Voltou. Pronto. E aí a gente montou o grupo Graxa de Teatro, na época que eu fazia a graduação. Tinha o espetáculo Déjà Vu e o espetáculo Olga Benário Prestes. Depois montaram Entre Quatro Paredes. Aí do grupo Graxa eu fui fazer essa participação com o Marcos Pinto na saga de Zacarias. E aí nesse meio tempo veio o grupo Piolim, que aí foi com a Piolim que eu comecei, de fato, assim, a viajar ao Brasil. A gente fez uns testes para Gaivota, para entrar no espetáculo A Gaivota do Grupo Piolim, que era com Nanego, Ana Luísa, Buda e Everaldo Pontes, com a direção de Haroldo Rego, um carioca. Entrei nesse espetáculo e a minha estreia foi no Festival Nacional de Curitiba, abrindo o festival no Teatro Paiol. E depois de lá, o grupo não parou mais com esse espetáculo. A gente pegou o palco giratório, foi contemplado que a Piolim estava comemorando 30 anos, foi o grupo convidado, fizemos o palco giratório. Aí veio um Petrobras Manutenção de Grupo, veio Caixa Cultural Circulação, e aí não parou mais. E aí nesse finalzinho a Piolim começou a montar um novo espetáculo, e aí o Haroldo saiu, o Luiz Carlos Vasconcelos voltou para o grupo, não que ele tenha saído, mas é que ele estava gravando novela lá na Globo, aí ele voltou, e aí começaram a montar um novo espetáculo que originou-se em Retábulo. Mas aí nesse tempo eu estava doido para fazer outra coisa. Eu estava louco para extravasar. E aí coincidiu que Cristina Estreva me convidou para fazer A Face da Boa Preguiça. E era tipo assim, se eu dissesse já era no outro dia, a gente já tem que ir para Natal, que a gente passou um mês em Natal montando a peça, e mais um mês no Rio de Janeiro, fazendo levantamento de figurino, de cenário, porque a equipe era toda carioca, com exceção de Mona Magalhães, que é mineira. E aí a gente ficou um mês morando em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, na casa Pascoal Carlos Magno, que é uma casa-teatro, e montamos a peça lá e depois circulamos.
Aí depois da Piolim, da Piolim, Sertão Teatro, e no Sertão Teatro fiquei até hoje. E na especialização em teatro teve o grupo Osfodidário, que a gente montou A Face do Poder e o Quincas Berro d'Água. A gente montou esses dois espetáculos. E aí veio o mestrado na UFRN, em Natal, onde eu montei esse monólogo Sussuarana. Então eu fiquei nesse... Hoje em dia eu estou... O Osfodidário eu não faço mais nenhum dos espetáculos, a gente não faz mais Quincas. Os meninos estão para estrear um espetáculo novo, mas eu não estou nessa montagem. E o resto está parado, como todo mundo, né? Esperando passar essa pandemia aí. É isso. Mas me diga uma coisa, como é sair de Cajazeiro e parar na Globo, hein, bicho? Menino, foi tão doido isso. Foi muito louco essa coisa. Porque, na O verdade, negócio eu é fui... bom, o negócio foi bom mesmo. É, porque a minha agência, ela é do Rio. Ela trabalha mais Rio e São Paulo, que é a Carol Condé, a Condé Mais. E aí eu falei depois de Bacurau, né? Depois de todo esse movimento, eu conheci a Carol em Cannes, do festival. Ela foi para Cannes também. E eu conheci a Carol lá. E aí, quando começou as pré-estreias de Bacurau aqui no Brasil, aí a gente conversou, ela perguntou se eu estava sendo agenciada e caí na agência dela. E aí ela me conseguiu para fazer um teste para uma novela no Rio, uma outra novela, não era essa Amor de Mãe. Eu fui fazer um teste e um cadastro. E aí, quando eu estava por lá, uma das produtoras de elenco descobriu que eu estava por lá, entrou em contato, perguntou se eu topava fazer uma participação. Diga, onde é que eu assino? E aí, no outro dia, fui lá para os trâmites, fui, mandaram o roteiro, aquelas coisas. Aí eu acho que fui umas 4 vezes, que foram 6 cenas, e foram gravadas em 4 dias, assim. 6 participações rápidas, mas foi, assim, conhecer aquele lugar e tal, assim, de uma coisa impecável, assim, Hein? muito monstruoso, é tudo muito monstruoso. Foi uma experiência muito massa, assim, foi massa. E Bacurau, marcou tua vida? Ou não? Ainda. Bem pouquinho? Bacurau ainda tá rolando, né? Bacurau ainda tá rolando. Engraçado que as sensações foram muito parecidas, assim, a memória emotiva, a mesma que eu tive no Festival de Areia, na Paraíba, em 99, foi a sensação parecida que eu tive no Festival de Cannes, no Tapete Vermelho, vendo tudo aquilo, assim, impecável. A memória emotiva foi muito semelhante, assim. Eu lembro que quando a gente tava nas limousines, né, que são limousines que vai levando a gente pela cidade desfilando até chegar no red carpet e a gente descer e tal. Eu lembro que eu coloquei uma música de Cabroeira, ainda na voz de Zé Guilherme cantando, que foi a mesma música que eu coloquei para tocar lá em Areia e disparada, né, que era Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Menina, eu chorava, feito uma condenada de emoção, assim, chegando lá, e a memória emotiva foi muito parecida, assim, com a sensação de estar naquele lugar. E Bacurau até hoje ele ainda está mexendo, né, com as pessoas ainda. E recentemente foi lançado o Bacurau no Mapa, que é um documentário do making of do filme. Tá tudo no Telecine, tá disponível, tá na NetNow. Então, vez ou outra, vem pessoas O ainda personagem comentando. é um prefeito, é isso? É, o prefeito Tony Júnior, o prefeito nada amigável com a cidade. E foi um presente esse personagem, assim, que o Kleber e o Juliano caiu, assim, sobre a minha pessoa, que foi um personagem bem, assim, tá muito comentado, assim. Foi engraçado que nesse carnaval tem muitas pessoas fantasiadas de Lunga, ou quando não era de Lunga, tava fantasiado de Domingas, né, com jaleco, melado de sangue, e eu vi alguns prefeitos, Tony Júnior por aí, eles todos engomadinhos, com megafone, entregando santinho, um cabelo lambido. Eu achei isso muito massa. A música, a Robertina tá lembrando aqui agora. A musiquinha do Tony Júnior, caminhando no meio do povo. Então, isso ficou muito marcado, assim, né? E aí o filme ainda tá acontecendo, né? Ele ainda tá rodando festivais mundo afora, e de vez em quando vai chegando alguma informação, vai chegando alguma coisa, e as ligações que esse filme me fez, né? Conhecer muitos profissionais de cinema e de outras áreas, atores com que eu já tinha trabalhado e atores que eu acabei conhecendo. Então, Bacurau foi um elo muito significativo, né? Se eu for fazer uma trajetória assim no meu trabalho artístico, com certeza Bacurau é um marco. Vou ter que botar um pontinho nele assim e dizer que teve a era do gelo, a era antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Bacurau, depois de A gente Bacurau. tá dizendo aqui, Tardelli, o seguinte, falando de Piolim, voltando aqui para Piolim.
Vocês nunca pensaram em fazer uma nova versão de Val de Sarapalha? Não, Valdassara Palha, eu acho que eles não vão fazer mais não, né? Valdassara Palha, inclusive, é um marco não só do teatro paraibano. Valdassara Palha, para quem não assistiu, é um espetáculo que foi um marco do Teatro Nacional. Ele virou a chave em um determinado momento. Por sua característica, a sua linguagem, a qualidade estética do espetáculo, né? Ele virou a chave do Teatro Nacional. Foi numa época que não se fazia esse tipo de espetáculo. Então foi um espetáculo que chocou. É um espetáculo que eu não fazia essa peça, né? Lógico que eu não fazia. Quem faz essa peça é Nanego, Servilho, Soia, o músico Escurinho e Everaldo Pontes. Então é um espetáculo que tem cheiro, que tem som, que tem forma, são sensações. É um espetáculo que foi uma adaptação da obra de Graciliano, né? De Guimarães Rosa, perdão, desculpa. O Valdassara Palha é uma obra de arte, assim, é uma coisa... Todo ano, quando sai a lista dos 10 melhores espetáculos do Brasil, o Valdassara Palha sempre vai estar nessa lista dos 10. É um espetáculo que, quando ele foi feito, as pessoas faziam, meu Deus, o que é que a gente vai fazer depois disso? Então, tem marcos na história do Teatro Nacional que você só pode ter um apanhado do que pode vir adiante quando você vê uma coisa que faz... Então foi uma virada. E aí, na época, quando os meninos estrearam, que eu acho que foi em 92, uma coisa assim, 1992, acho que foi em 92, ou então mais antigo, não lembro. E aí a Bárbara Leodora, que já faleceu, uma das maiores críticas de teatro do Brasil, assistiu o espetáculo, fez uma crítica e jogou, porque a Bárbara, o que ela escrevia, se fosse 5 pessoas assistiam a peça e ela fizesse uma crítica sobre o seu espetáculo, no outro dia tinha 1000 pessoas. E quando ela fez a crítica, os meninos explodiram no Brasil inteiro e depois viajaram o mundo. Os meninos foram bater em, sei lá, em Xangai, Moscou, os meninos viajaram o mundo com essa peça. O mundo. É impressionante a força do Valdassara Palha. Quando eu os acompanhei, eu fazia a gaivota. Então, quando a gente ficava em cartaz, por exemplo, em São Paulo, um final de semana era gaivota, no outro final de semana era Valdassara Palha. Aí, quando eu não estava trabalhando no espetáculo, a gente ajudava na bilheteria, filmando os bastidores, e eu via mais de 400 pessoas voltando porque não cabia mais. E quando terminava a peça, as pessoas choravam. E os depoimentos lindos, alguns dizendo, eu vi essa peça 10 anos atrás, ainda mexe comigo. Eu comecei a fazer teatro depois dessa peça. Eu comecei a fazer aquilo depois dessa peça. Então foi um marco na vida de quem assistiu essa peça. E foi um marco na história do Teatro Nacional. Então é um motivo de grande orgulho para o teatro paraibano, o Valdassara Palha do Grupo Piolim. Assim, foi uma coisa que marcou a vida de muitas pessoas. Assim. É incrível. Não tem como ser remontado. É impossível remontar. É impossível remontar uma peça como Valdassara Palha. E eles não conseguem mais fazer hoje em dia, assim, porque requer um esforço físico muito, muito grande. Um esforço enorme. Né? E é muito físico o espetáculo. Assim. Eles saíam banhados de suor. Né? E eu acho que hoje em dia é mais complicado deles fazerem, que eles não são mais novinhos como antes, não. Que eles estavam na flor da idade ainda, todos com 20, seus 30 e poucos anos. Hoje em dia, os cabinhos estão cansados, mas é isso. Quero mandar um abraço aqui para a Vanusa, que adora o canal Noite Coisa Boa. Vanusa, um abraço João Paulo. João Paulo é outro ator maravilhoso. Papa Macedo. Papa Macedo é João Paulo, é um grande ator aqui do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar. Maravilhoso, músico, artista. Passou no concurso recentemente, é melhor do que nós tudinho aqui, é João Paulo. Tá todo mundo lascado, João Paulo não. Acabou de passar no concurso para professor. Merecido demais. Coisa boa. Me diz uma coisa. Felipe, compadre. Felipe, é isso aí, Felipe. Me diz uma coisa. Nosso essa iluminador. Tua relação amorosa entre teatro e cinema, como é que acontece? Rapaz, porque são duas vertentes diferentes, né? Total. Irineu chegando aí junto, compadre. Estudei com o Irineu no Colégio Diocesano, da 5º ao 3º ano. Irineuzinho chegando por aí. Felipe também passou aqui. Felipe Diniz é o nosso iluminador. Viaja sempre com a gente. Tio Júnior! Fala, Tony. Tio Júnior tá lá no sítio Santa Rita, ali perto de Patos, mandando um abraço pra gente. Olha. Enfim, boa, gente. Um abraço pra você. Eu já confessei já para muitas pessoas que eu me boicotava muito para fazer teste de cinema. Eu era muito cabeça dura há uns 5 anos atrás. Assim, de não querer ir, assim. Porque o teatro estava me levando a muitos lugares e a gente tinha muita coisa para fazer no coletivo naquele momento. Tinha muito projeto em andamento e tinha muito espetáculo marcado.
Aí eu ficava com medo de me comprometer com um filme, porque às vezes o filme leva 1 mês, 2, 3, 4 meses de comprometimento, e eu terminar me comprometendo com o grupo, me ausentando. E substituir espetáculo é muito ruim, demanda tempo, demanda esforço. E aí eu ficava sempre com o pé atrás. Eu dizia, olha, enquanto eu estiver trabalhando aqui no grupo teatro, do Sertão Teatro, eu não vou me envolver em outros trabalhos. A prioridade é o grupo. Então todo mundo só vivia do grupo. Nós éramos um dos poucos grupos de teatro do país que vivíamos do nosso ofício. A gente, todo o dinheiro que entrava dos editais, a gente colocava no caixa do grupo e a gente pagava meio que um salário por mês. Então, aquilo que a gente ia receber e gastar no mês, a gente não fazia isso. A gente pegava o montante, botava no caixa e dividia por quantos meses possíveis a gente conseguisse. Aquilo nos dava tranquilidade, sabendo que a gente ia pagar nossas contas por mês, não ia focar em outras coisas e ia verticalizar no nosso projeto. Então, isso para a gente foi muito bom. Só que com a queda dos editais, com a caída desse fracasso do Ministério da Cultura, então os editais foram sumindo, os festivais foram parados, foram caindo, então a gente foi ficando sem saída. E uma das coisas que apareceu para mim nesse caminho foi o cinema. Foi o teste de Bacurau que eu fui fazer. Foi o primeiro teste de um filme que eu tinha feito. Eu nunca tinha feito esse teste. Fiz o teste para Bacurau. E aí Bacurau ficou demorando a sair o resultado. Nesse meio tempo de sair o resultado, eu fui fazendo outros. Aí fui fazer um filme paraibano aqui de Arthur Lins, chamado Desvio, um filme maravilhoso. Foi gravado todo em Patos. E o filme, por onde passou, tinha arrastado prêmios, como o Festival de Tiradentes, o Cine Aruanda aqui em João Pessoa, o Daniel Porpino, que é amigo de longas datas, está protagonizando o filme junto com a atriz, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela estreou como atriz e ela arrebentou nesse filme. Desvio, o filme ainda não está disponível, mas em breve, se Deus quiser, vai estar aí em muita plataforma para a gente assistir. E aí vieram aparecendo um atrás do outro. Mas, por curiosidade, o primeiro longa que eu gravei foi de um cajazeirense, foi de Eliezer Rolim, que, por coincidência, é o autor da primeira peça que eu fiz na minha vida, que foi o Trinca Mas Não Quebra. Então, a minha primeira peça que eu fiz foi o de Eliezer. E o meu primeiro filme foi uma direção de Eliezer, uma adaptação do texto dele, Beijo de Estrada, que ele adaptou para um roteiro e fez um filme. Que tem Maiana Neiva, Suzy Lopes, Raquel Ferreira, Natália Sá, uma galera, assim, Jackson Tunes, grande Jackson Tunes, brilhando no filme. Uma galera também de Pernambuco estava nesse filme. Enfim, foi um achado assim. Meu Deus, será que isso é um sinal? Primeira peça de um cajazeirense, primeiro filme de um cajazeirense, é um sinal e deu sorte. E aí, de lá pra cá, depois do Beijo de Estrada, vieram aparecendo esses outros filmes. Eu gravei um outro em Maceió chamado Serial Kelly, que é o primeiro filme de uma serial killer feminina no Brasil, que quem protagonizou foi a cantora Gabi Amarantos, Gabi Amarantos, a paraense. A Gabi fez a protagonista desse filme, a gente gravou todo em Maceió, com direção de René Guerra. Foi uma coprodução Bananeira Filmes e Globo Filmes, mas o filme ainda não estreou. Aí gravei O Paterno, filme de Marcelo Lordelo, lá em Recife, junto com aquele ator maravilhoso, o Marco Rica. O filme ainda não estreou, mas eu tive uma ótima notícia esses dias. Ele falou que foi contemplado em 2 editais e vai conseguir colocar o filme para distribuir. E aí tem uns curtas-metragens que eu gravei que também está para sair, que é o Rafa Meia, de Maria Teixeira e Nanda Félix. Recentemente a gente gravou agora, no início do ano, em janeiro, de Otto Cabral, o filme Animais na Pista. O curta que foi gravado todinho no plano de sequência de 8 minutos. 8 minutos sem nenhum corte, assim, um plano de sequência com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas bem orquestrado. O filme tá muito louco. Tá para estrear, Animais na Pista. E aí veio também Curral, uma participação no filme de Marcelo Brenan, que foi gravado lá em Gravatá com Zé Dumont, Tomás Aquino, que fez o pacote em Bacurau, a Clébia Souza, maravilhosa também. Enfim, fui fazendo esses filmes e algumas participações e tá esperando esses filmes ainda rodar. O outro que eu considero assim, um enorme prazer de ter participado é o filme do Gabriel Mascaro, que é o mesmo diretor de Bom Neon, que foi o filme Divino Amor, com Júlio Machado, Dira Paz, que eu fiz um par romântico com Suzy Lopes, minha parceira aí de vários filmes e espetáculos. Esse filme também está no NetNow, quem quiser assistir, Divino Amor. Ele está aí com a Dira Paz e Júlio Machado, a Razane como casal principal, a Teca fazendo uma pastora incrível. Enfim, então
foi a partir de Bacurau que abriu as porteiras e antes de saber que estava em Bacurau, eu comecei a fazer esses filmes, Ô, um atrás do Tardelli, outro. a live tá dando uma pausa aqui por conta da que está formando uma hora, mas eu vou abrir de novo para a gente continuar, viu? Fica aqui com a Tranquilo. gente. Vai, a Vem com a Rocha. gente. Deixar as nossas últimas considerações aqui com o Tardelli. Show de bola, que live maravilhosa. Abraço, Churras Burger, hambúrguer maravilhoso da cidade de Cajazeiras, grande parceiro nosso. Dunga Açaí da Lele, um açaí maravilhoso, grande parceiro aqui do nosso site. Tô só esperando o Tardelli entrar pra gente chamar aqui. Vamos lá, vamos conversar. Abraço. Show de bola. Churras Burger está organizando aqui umas máscaras maravilhosas. Menina, tu falando das parcerias aí, a fome aumentando aqui. Tô aqui, eu tô com uma fome que só Jesus na causa. Ih, É tu falando os parceiros aí, a fome aumentando aqui, hambúrguer, açaí. Ah, meu amigo, pois não tá aumentando só aí, não. Aqui aumentou faz tempo. Mas aqui aumenta todo minuto, não é nem novidade, mais. Ai, Deus. Nessa quarentena, se eu não morrer de pandemia, eu morro de comer mais. Olha, eu tô assim, e assim, tem uma coisa que eu não posso esquecer também, que já acontece em Cajazeiras há 3 anos e está indo para o 4º ano, é o Cine Açude Grande de Cajazeiras, que é um dos festivais de cinema independente que acontece na cidade, que, por coincidência, é coordenado por minha irmã, Thalita Lima, e a grande amiga dela, Verusa Guedes, 2 mulheres aí super competentes, né, gerando, Maravilha. coordenando esse festival que acontece lá no Açude Grande. Todos os anos, eu acho que vocês sempre veem ali no mês de agosto, quando passa ali no entorno da Açude Grande, tá lá na quadra, uma porrada de cadeira, a tela, os alunos da ETESC, lá da Universidade Federal, que organizam juntamente com as meninas. Então, esse ano, elas estão aí tentando pleitear esse 4º ano seguido do Cine Açude Grande, mas aí, por conta dessa pandemia, ainda está um pouco incerto, mas a gente está na torcida que pelo menos aconteça no mês de novembro ou dezembro, a gente não sabe. E quem sabe seria a estreia de Bacurau em Cajazeiras, seria perfeito a exibição no Cine Açude Grande abrindo esse festival. Seria lindo se isso acontecesse. Oh, meu Deus, que bênção. Seria maravilhoso demais, viu? Você nem imagine o quanto. Mas é isso, eu queria querida. deixar aqui um abraço, Tardelli, e também para você seguir, não sei se você já segue, Livraria Universitária, aqui da cidade de Cajazeiras, da pessoa de Regina. Tá fazendo uns lives maravilhosos também, com grandes artistas. Pessoal aí, poetas também, pessoal da área do cordel. Então, assim, pessoal da área da saúde também. Regina tá dando um abraço pra Regina, que minha parceira aqui. Maravilha, maravilha. Foi um prazer, foi massa participar dessa live aí. E aí, a minha única vários pergunta amigos. para você era o seguinte. Mande. Contracenar com atores internacionais. Aconteceu? Já não aconteceu? Como é que aconteceu? Aconteceu em Bacurau. É gostoso. Tá bom. Agora você tem que falar um pouquinho aí internacional para nós. Eu vou falar desse caso, por exemplo, o ator que eu contraceno com ele em Bacurau, que é o Udo Kier, que é o alemão. Eu vi o Udo anos atrás assistindo Blade, o Caçador de Vampiros, aquele filme com Wesley Snipes. E ele fazia o vilão. E eu assisti esse filme nas antigas. Aí quando eu soube que era ele que estava no filme, que tinha uma cena com ele, eu me caguei todinho. Disse, meu Deus, o do que eu assisti Blade, eu assisti esse filme milhares de vezes, e é com ele. E assim, foi sensacional, super tranquilo, assim, todo mundo muito, né, tem nem o que falar, todo mundo muito profissional, tudo muito tranquilo, assim, mas a sensação a gente esconde, né? A gente esconde, a gente não é beijo, a gente esconde, né? A gente tá assim, dá aquele nervosismo, daquela como a gente finge naturalidade. Isso aqui tá tudo tranquilo. Mas é isso. Que coisa boa, gente. Agora me diz uma coisa. Uma mensagem de esperança para todos os artistas. Artistas de João Pessoa, artistas de Cajazeiras. Como é ser artista, como é enfrentar esse desafio, enfrentar a pandemia. Deixa aí uma mensagem de esperança para esse povo, com essa energia positiva que tem. Olha, eu vou tem uma frasinha, não é nem uma mensagem, não, gente. É uma frasinha que eu gostava de dizer no meu grupo, na época, no Sertão Teatro, que o menino adorava. Que perguntaram uma vez, a gente estava numa entrevista em alguma cidade dessa aí perguntaram, como é ser artista para você? Eu disse, rapaz, eu vou resumir assim, artista para gente que vive do ato, que vive do ofício. Eu não estou falando de artista
que tem empresa, que tem emprego, que tem vínculo, não. Eu estou falando de quem vive disso. Quem vive de cachê, eu me defino assim. Amanhã a cuscuz com ovo em uma semana. Em uma semana. A gente passa de picanha a cuscuz com ovo. Então é tudo muito incerto. Mas desistir nunca teve no meu vocabulário essa palavra. Desde quando eu saí de Cajazeiras, eu nunca olhei para trás no sentido de voltar. Eu olho para trás no sentido de resgatar as minhas origens, de lembrar de onde eu venho, dos meus amigos, dos meus familiares, da educação que a minha família me deu, do colégio onde eu passei, o diocesano, que eu morro de saudade daquele colégio que fiz amizades pro resto da minha vida. Aprontou muito, hein, Tardé? Então eu só olho para trás nesse sentido. A gente olha para trás só para respirar fundo e seguir em frente. É isso. Vamos embora. Que coisa boa, gente. Cara, eu super agradeço, viu, por tu ter participado conosco dessa live. Canal Noite, assim, deixa um abraço gigante pra tu. Agradeço demais. Valeu. Obrigado Espero você que você também. tenha gostado. Gostei demais. Foi bom demais estar aqui, rever a galera aparecendo aí, pessoas que eu não vejo há muito tempo mandando mensagem. Irineu, menino de saudade de Irineu. A galera todinha aí, um beijo para todo mundo. Canal Noite que faz esse trabalho excelente aí, linkando os artistas da terra com os artistas que já saíram daí, mas que vai e volta. E é isso, incentivando a economia local, os pequenos empreendedores. Eu acho que é isso. Vocês fazem um trabalho muito importante para a cidade, então parabéns, sempre. Que coisa boa. Obrigada, viu, Tardelli? Quero agradecer a todo mundo aqui que esteve conosco. Quero agradecer aos seguidores do Tardelli, aos seguidores do Canal Noite. Devagarzinho a gente vai retornando aqui na ativa. Não vamos parar. Devagarzinho a gente vai chegar lá de novo e recomeçar, né? Vai recomeçar de onde paramos. Um abraço para todos os artistas e cajazeiras de João Pessoa, todos os seus companheiros aí da profissão, da missão, na verdade. E obrigado. E o Canal Noite está de portas abertas, viu? Eu Sempre sei que disso, precisar, tranquilo. estaremos aqui para lhe divulgar muito aqui na nossa cidade. Digo mesmo. Vamos embora. Tamo junto. Cheiro, Obrigada, boa noite. companheiro. Beijão, viu? Bom trabalho para vocês. Se cuidem. Cheiro. Vamos lá, minha gente. Fique em casa, que daqui a pouco nós vamos rodar o peão no meio do mundo. Cheiro. Tchau, tchau. Tchau.